dar-vos a conhecer aquele que foi o projeto, que foi amplamente discutido com a variação, em que houve aqui interação com a Junta de Freguesia, com os seus vereadores, em que achamos nós, todos nós, que esta é a melhor solução que vamos hoje aqui apresentar. Mas, antes de mais, permitam-me cumprimentar a mesa, o Sr. Dr. Amadeu Magalhães, na qualidade de Vice-Presidente e em representação dos Bombeiros Voluntários de Vilamié, do qual desde já agradecemos a disponibilidade que os bombeiros tiveram para nos ceder esta sala, para uma belíssima sala, para podermos apresentar, até porque é oportuno ser aqui, porque estamos a falar numa zona em que daqui vai também arrancar esta primeira fase dos trabalhos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vilamié, o Sr. Lino, e agradecer também o entusiasmo que sempre teve em relação a este mesmo projeto, em que acompanhou desde a primeira hora e também os contributos sempre foi dando. O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o professor Jorge, que também hoje vai, além de estar aqui na mesa, vai nos explicar todos os contornos que levou a este mesmo projeto, aliás, porque é a tutela do Sr. Vice-Presidente, é ele que tem vindo a acompanhar e tem vindo a desenvolver toda esta reflexão e todo este estudo que hoje aqui é apresentado. Cumprimentar o Sr. Vereador Raimundo Magalhães, cumprimentar os seus Presidentes das Juntas aqui presentes, senhores da Freguesia de Amarante, de Figueiró, mais, julgo que estão os dois, os senhores deputados e todo o público aqui, minhas senhoras, meus senhores. Também, e permitam-me também um cumprimento especial ao Sr. Arquiteto Pedro Guimarães, que também está aqui connosco, e agradecer-lhe até porque o Sr. Arquiteto Pedro Guimarães é uma pessoa que está a refletir sobre Vilamié. Nós decidimos avançar com o plano de urbanização de Vilamié e o Sr. Arquiteto Pedro Guimarães está já com isso, a trabalhar afincadamente nesse tema. É algo que também iremos pôr à discussão dentro em breve, iremos ter uma reunião em que todos vamos pedir o contributo de todos. Aliás, dar-vos esta nota. Pedir o contributo porquê? O plano de urbanização vai, obrigatoriamente, mexer com Vilamié. Vai mexer na postura de trânsito, nas zonas de edificados novos que nós vamos ter, nas zonas em que vamos implementar serviços. Vamos refletir sobre se o mercado fica onde está ou vai mudar. Há um sem número de situações que vão ser estudadas. E deixa-me dizer uma coisa que para mim é importante. Estas alterações são alterações que visam melhorar a qualidade de vida das populações residentes. E, portanto, nada mais que as populações que cá habitam contribuírem para essa mudança. Nós, e o Executivo, não quer impor nenhum modelo que vá contra as pessoas. Esta é a primeira nota que eu gostaria aqui de ressalvar. Nós queremos impor modelos que vá a favor daquilo que as pessoas também pretendem. E por isso é que eu peço e apelo já, desde já, à vossa participação na discussão pública. Estes temas não são de qualquer partido. Estes temas são de todos nós. E todos têm responsabilidades na decisão que se vier a tomar. Eu dou este exemplo. A questão da feira de Vilamié. É um tema polémico. Eu conheço quem defenda a localização onde ela está e conheço quem defenda a localização noutro sítio. Mas vamos ter que optar. E, portanto, o tomar a decisão se vai ficar onde está, requalificando a certo espaço, ou se vamos mudar, não é uma decisão fácil. E quem a tomar, claro que serei sempre eu a tomá-la, com certeza, e o Executivo que me acompanha, mas, repare, nós queremos que tenha um mais amplo consenso. Nunca irá até 100%, como eu disse, eu conheço quem defenda um lado ou defenda o outro, mas vamos tentar ir de encontro àquilo que a maioria das pessoas pretendem. Claro que não iremos satisfazer 100% da população, é impossível. E também deixem-me dizer que eu conheço, e isto, o gostarem de onde está ou mudar de sítio, não tem a ver com partidos, tem a ver com opções pessoais de cada um. Mas o que eu vos pedi era, quando nós discutíssemos, que dentro em breve iremos ter uma reunião, que houvesse uma participação ativa de agentes de Vilamié, porque é para vós que se vai fazer essas alterações. E essas alterações vão mudar, como eu disse no início,
vão mudar com muita coisa, até a postura de trânsito, a alteração de sentidos de trânsito. Isso muda, obviamente, com a implicação e implica, obviamente, com todos vós. Mas eu, como digo, tudo o que se faz é, obviamente, para melhorar a qualidade de vida daqui, das pessoas que residem aqui nesta zona do Concelho de Amarante. Hoje estamos aqui para discutir o Sistema Viário Central de Vilamián e o professor vou-lhe já dar a palavra, mas dizer-vos que esta é uma grande obra, é uma obra que Vilamián precisa. Aliás, o próprio nome diz Sistema Central, o Sistema Viário Central, porque ela realmente é central. É a partir deste eixo que acredito que de hoje para o futuro o desenvolvimento da Vila de Vilamián se vai operacionalizar. E daí que nós, e aqui vai ser explicado, há mais que uma fase, são duas fases. Esta será uma obra feita em duas fases, em que vamos avançar com aquela que consideramos que agora é prioritário, e eu próprio estou com uma grande expectativa de ver a sua realização e a sua conclusão final. Acredito que a conclusão final não será neste mandato, porque se irá prolongar seguramente para o mandato seguinte, depois com este executivo ou com outro, depois os amarantinos lá saberão quem é que depois irá continuar, mas o que é certo é que a partir de hoje vai ser dado o primeiro passo, que vai ser importante para o desenvolvimento de todo este sistema viário de Vilamián. Mas sem mais longas, eu iria passar então a palavra ao Sr. Vice-Presidente, em que ele vai explicar todo o sistema e todo o traçado e tudo aquilo que esteve na gênese da criação deste projeto, e depois, na parte final, julgo que estaremos receptivos a qualquer questão que eventualmente queiram colocar e sugestão que queiram colocar, estaremos ao vosso inteiro dispor. Muito obrigado. Pois, muito boa tarde. Como é da praxe, começaria por cumprimentar os colegas na mesa, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Luís Gaspar, Sr. Vice-Presidente da Direção da Associação Humanitária, Dr. Amadeu Magalhães, e o Sr. Presidente de Junta de Vilamián, o Sr. Lino. Cumprimentar todos os autarcas aqui presentes e cumprimentar também todas as senhoras e os senhores que dispensaram este pedaço da tarde para estarem aqui a participar nesta apresentação pública, assim designada, do Sistema Viário Central de Vilamián. Foram selecionados aqui um conjunto, digamos assim, de slides em que vamos tentar explicar quais são as principais ideias e o traçado, os perfis e qual é o impacto que tem aqui nesta zona e quais são as expectativas que temos em termos de desenvolvimento. Também poderão, certamente já observaram, do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, estão ali um conjunto de desenhos que fazem parte do projeto de execução e em que foram também, não estão lá todos, obviamente, algumas especialidades não estão lá porque eu julgo que não são relevantes, mas está lá o que nos parece essencial e é o traçado e alguns aspectos relacionados até aqui com a ligação ou com a proximidade aos bombeiros. E começando pelo próprio nome, como já disse o Sr. Presidente, nós, quando começamos a desenvolver o estudo preliminar, tínhamos que escolher um nome que fosse um nome que se adequasse aos nossos objetivos. E, de facto, o que viemos a escolher foi o nome de Sistema Viário Central de Vilamián. De facto, ele é central e pretende ser central e também tem vários objetivos. Bom, este projeto de execução foi aprovado em reunião de executivo no final do ano, em 29 de dezembro, e corresponde a um projeto integrado para a zona de Vilamián. Um projeto integrado que começa naquilo que pretende ser uma rotunda, que é a rotunda da Ponta Pedra. Depois teremos aqui uma outra rotunda, a rotunda 3, aqui a rotunda 2 e a rotunda 1. Mas, para começarmos, a ideia principal é nós termos um eixo principal, um eixo distribuidor, entre a Ponta Pedra
e que nos faça a ligação aqui à Rotunda do Seixo. Este é o primeiro grande objetivo com este traçado. Portanto, entre a Rotunda da Ponta Pedra, passando aos Bombeiros, portanto, onde estamos agora localizados, e seguindo por esta via até a Rotunda do Seixo. Ou seja, portanto, temos aqui um eixo de mobilidade rápido que nos permite ligar à entrada da A4 e da A11 sem nós termos de utilizar o atual traçado que a maioria de nós conhece e que nós sabemos que não dá mobilidade nenhuma. Portanto, neste momento, lembro que fazemos isto, não é? Quem vem dali da Ponta Pedra faz isto, vem por aqui, depois vem por aqui, depois vem por aqui, ou vai acima, ou depois vem por aqui, por esta estrada antiga e vem por aqui. Portanto, estamos a ver aqui que só, de uma forma muito rápida, a diferença de traçado é significativa, para além da qualidade e do tipo de traçado. Quanto ao sumário, temos aqui, isto foi dividido, digamos, em 5 pontos, os antecedentes, alguns antecedentes, o enquadramento, alguns condicionalismos, o projeto em si e depois algumas conclusões. Quanto relativamente aos antecedentes, o projeto Arrefer. A Arrefer elaborou ao longo da linha do Douro vários projetos para a supressão das passagens de nível, tendo em vista a diminuição dos acidentes resultantes dos vários atravessamentos existentes ao longo da linha férrea, do qual, no caso do nosso município, resultou um protocolo final com o município de Amarante e do qual resultou a obra que todos nós conhecemos. Ainda relativamente à questão da obra de Refer, pode concluir-se que o objetivo primordial das obras da Refer foi alcançado, ou seja, a supressão das passagens de nível. É verdade, na nossa perspectiva, a Refer resolveu o problema que tinha, mas não terá resolvido, ou ficou por resolver, o problema de mobilidade aqui em Vilamián. E também é por isso que consideramos prioritária o avanço, desde logo, com este projeto. Tanto como diz aqui, já relativamente à funcionalidade viária e de mobilidade, o mesmo não se aplica, como facilmente é constatável por quem circula aqui em Vilamián, ou quem vem a Vilamián. Bom, temos aqui, relativamente ao enquadramento, portanto, o enquadramento, nós temos aqui, tem sido tradicional ao longo de muitos anos, que este era o eixo central de Vilamián. Alguns lembram-se, ou muitos lembram certamente, do avanço que foi há muitos anos, quando se fez a Avenida Nova, e, portanto, os tempos evoluíram, e hoje, diria hoje, mas já ontem também, era necessário nós tornarmos esta via mais urbana e, digamos assim, termos aqui uma outra via que resolva os problemas de mobilidade, mas também permita fazer a ligação às chamadas vias menos urbanas ou às chamadas vias secundárias. Quanto a condicionalismos, e relativamente às pré-existências físicas, a ligação entre os extremos deste sistema, sítios na Ponta Pedra e na Rotunda do Seixo Ataíde, está fortemente condicionada pela localização dos próprios pontos extremos. Ou seja, nós sabemos que vivemos num concelho, e aqui em particular na zona de Vilamián, isto, de outra forma, não é plano. E, portanto, temos que vencer o problema do desnível. Portanto, seria muito mais fácil se nós tivéssemos tudo à mesma cota e, portanto, só tivéssemos que digamos assim, fazer a plataforma. Pelo atravessamento da rede hidrográfica, o rio Odres e afluentes, portanto, nós temos linhas de água, pelo trajeto paralelo das vias existentes e pela necessidade de articulação com arruamentos da Refer, com a continuidade da via que termina no quartel dos Bombeiros e pelas ligações a norte com as vias existentes. Portanto, no desenho, isto naturalmente teve que ser tido em consideração. E depois nós temos, adicionalmente, os chamados condicionalismos legais. De que tipo? Bom, em primeiro lugar,
os instrumentos de gestão territorial, que é o que temos todos nós. Por exemplo, quando queremos fazer uma construção, nós temos que ver os instrumentos de gestão territorial, o que é que está em vigor e, naturalmente, aplicá-los. Nomeadamente o PDM e as condicionantes RAN e REN. O PDM de Amarante, que foi já ratificado vai há algum tempo, em 1997, e as respectivas servidões e restrições de utilidade pública constituem os condicionalismos legais mais importantes a salientarmos. No caso em concreto, portanto, o projeto que hoje se apresenta, o Sistema Viário Central de Vilamiã, afeta os seguintes sistemas. Quanto à REN, 19.483 metros quadrados, ou seja, é a área que teremos a afetar, do qual 10.754 metros quadrados é a área a impermeabilizar. Decorre daqui que o sistema desta área, sistema de áreas de máxima infiltração, assim classificados, 19.341 metros quadrados, sistema de áreas com risco de erosão, 142, e temos os sistemas de leitos de curso de água, que é o Rio Odes e o afluente. Isto quanto à REN. Depois temos ainda a RAN, Reserva Agrícola Nacional, em que temos que afetar uma área de 25.632. A ocupação destes sistemas obriga a obtenção de despacho de reconhecimento de relevante interesse público por parte da tutela e a obtenção de parecer prévio favorável da entidade regional da Reserva Agrícola. Ou seja, existe aqui, isto não é um projeto que se limita a fazermos um projeto de execução e a avançarmos com a obra, mas existe aqui uma tramitação com alguns condicionalismos que só agora, ou só após a aprovação do projeto de execução, é que nós poderemos, digamos assim, é que demos início a um conjunto de procedimentos. E, portanto, nós estamos em fase de trabalharmos no que diz respeito ao parecer prévio, portanto, da Reserva Agrícola Nacional. Também o teremos que fazer relativamente ao domínio hídrico, através de uma conferência de serviços, portanto, através de outra forma, através de reuniões de trabalho, com a CCDR e com a APA, e, finalmente, a instrução do reconhecimento de relevante interesse público ou de interesse público para a ocupação das áreas da Reserva Agrícola Nacional, Isto relativamente aos condicionalismos. E, como digo, só depois do projeto de execução é que nós conseguimos identificar, digamos assim, todas as parcelas ou toda a área que nos interessava, incluindo saber qual é a área a que corresponde as parcelas dos proprietários, para ser mais um elemento que nós precisamos para instruir o processo e, portanto, para submetermos a estas entidades. Também vos posso dizer que é normal que estes projetos, sendo de interesse público, não tenham qualquer obstáculo por parte destas entidades. Agora, relativamente ao projeto em concreto, algumas ideias, digamos assim, algumas ideias fortes relativamente ao projeto. A obra a projetar consiste na construção de uma via com características de distribuidora, articulada entre a área urbana de Vilamiã e a Rotunda do Seixo, permitindo assim uma ligação cómoda e rápida à rede de autoestradas que nós temos aqui, mesmo ao lado, como sabem. Serão também previstas ligações da referida via distribuidora à Avenida da Nova, Rua Padre Francisco Babo e Rua de São Pedro, incluindo a requalificação desta última. Este sistema viário visa dar continuidade ao projetado e parcialmente executado pela Renfer no âmbito do empreendimento que se designou na altura por Linha do Douro, remodelação do troço Caído Marco. Bom, e então, o que é que alguns senhores já visualizaram ali e nós vamos também visualizar de seguida? Este sistema viário, com uma extensão total de 2.773 metros, dos quais 2.126 metros na primeira fase e 647 metros na fase 2, compõem-se dos seguintes elementos. Nós iremos já falar do que é a fase 1 e porque é que resultou isto. Embora o Sr. Presidente de Câmara, portanto, também já referiu e julgo que, e portanto, já introduziu a questão. Arruamentos de características urbanas,
dotados de passeios e em determinadas zonas de estacionamento de apoio a futuras construções, de orientação aproximada a poente nascente, correndo paralelamente à principal artéria de Vilamiã, Avenida Nova, a cotas mais baixas. Este eixo é constituído por Rotunda 1, rotunda de ligação entre os arruamentos de ligação à rede urbana existente e a rotunda do 6, Rua 4, arruamento de ligação entre as rotundas 1 e 2, com uma extensão de 271 metros, Rotunda 2, rotunda junto aos bombeiros voluntários de Vilamiã, que vai ser feita aqui próxima. A Rua 6, arruamento de ligação entre a Rotunda 2 e os arruamentos existentes, com uma extensão aproximada de 302 metros, algum deles correção. Rotunda 3, rotunda de ligação à rede urbana existente, Centro de Saúde, próximo ao Centro de Saúde. Rua 07, arruamento de ligação entre as rotundas 3 e 4, com uma extensão aproximada de 435 metros. E, finalmente, a rotunda 4, que se utiliza como referência o nome de Ponta Pedra. Para além disso, arruamento de características semi-urbanas ou menos urbanas, o que é expectável que, face à evolução e à ocupação do solo, assim seja. Tem passeio apenas dos lados da via, destinado a ligar o eixo descrito anteriormente às autoestradas A4 e A11 e a assegurar uma conveniente transição dos regimes de velocidade. A Rua 1, arruamento de ligação entre a Rotunda 1 e a Rotunda 6, com cerca de 641 metros de extensão. Depois temos arruamentos de ligação à rede urbana existente. A Rua 2, da Rotunda 1 ao lugar da Varziela, com cerca de 197 metros. A Rua 3, ligação da Rotunda 1 à Avenida Nova, com cerca de 173 metros de extensão. A Rua 05, ligação da Rotunda 2 ao lugar de Marte, com cerca de 323 metros de extensão. E outros arruamentos que têm a ver com ligeiros restabelecimentos. Bom, vamos ver se aqui nós conseguimos mais ou menos visualizar aquilo que foi dito anteriormente. De qualquer das formas, depois, volto a referir, estão ali, esta planta é exatamente um dos primeiros desenhos que está disponível e, portanto, poderão visualizar melhor. Quanto às rotundas, temos rotunda 1, rotunda 2, rotunda 3 e rotunda 4, assim designadas no projeto. Depois poderão ter nomes, mas para já assim foram designadas. Esta é a rotunda do 6 e, portanto, temos aqui a Rua 1. Esta é uma rua, digamos, que foi classificada como semi-urbana e que tem um passeio, não tem duplo passeio, porque será uma rua essencialmente para a circulação de veículos, ou que se espera mais de ligação entre esta rotunda e aqui a rotunda do 6. A rotunda 2. Depois teremos aqui a Rua 2, que nos faz aqui a ligação ao lugar da Varziela. Já devem ter observado que o tipo de pavimento, o tipo deste pavimento é diferente do que visualizamos aqui. Isto tem uma lógica. Depois temos a Rua 3, que faz aqui a ligação à Avenida Nova, Rua 03. Depois temos aqui a Rua 4. Esta Rua 4, que nos traz aqui esta rotunda, em que temos aqui o quartel dos bombeiros. Iremos, mais adiante, falar um pouco sobre esta questão aqui, a ligação e a preocupação que houve na ligação, no enquadramento da ligação aos paisagistas aos bombeiros, digamos assim. Depois temos aqui uma parte de uma rua já existente, que vamos requalificar, até porque os senhores sabem que este eixo não está direito, não é? Existe aqui uma zona em que, de facto, não dá continuidade em termos de traçado. Depois, portanto, temos aqui a rotunda 3, que não existe, não é? Nesta altura. Nesta altura o traçado vem por aqui. Nós sabemos que na semana em que abriu houve logo 4 acidentes, não é? Alguns dos senhores devem estar recordados disso. Portanto, o que justifica, digamos, também isso justifica que se faça aqui uma intervenção. A rotunda 3, temos aqui a rotunda 3,
e depois temos a rua designada por 7 e depois temos aqui a rotunda 4. Aqui temos uma obra de arte, portanto, que é uma ponte sobre o Rio Odres. De referir que aqui, portanto, fazemos a requalificação desta via. Vamos ver mais adiante um slide em que será dado algum pormenor aqui como já referi esta parte. Portanto, podemos aqui visualizar tudo as designações que foram ditas, Rua 1, 2, 3, 4, 6, aqui a Rua 5, depois ali a Rua 7. Relativamente a este projeto era expectável que desse um orçamento que os senhores vão ver, também vos vai ser divulgado aqui, o orçamento que resultou do projeto de execução e, portanto, embora o projeto tenha sido feito, digamos assim, completo, com uma ideia integrada de resolver tudo isto, a verdade é que procurou-se dividir isto em duas fases. Na fase 1 e na fase 2. A fase 1 será esta fase que nós temos aqui, ou será mais ou menos esta fase, esta zona que nós temos aqui, e procura resolver um problema central que nós todos temos hoje em dia, e que é a ligação, uma ligação rápida aqui à Rotunda do Seixo e posteriormente à entrada da A4 e da A11. Claro que, ao fazermos este eixo, teremos que requalificar aqui esta entrada. Reparem que quem vive aqui vai ganhar muita mobilidade, portanto, digamos assim, é uma das zonas daqui de Vila Mia que vai ganhar mobilidade porque faz isto. Ok? E nesta altura, o movimento que fazem não é bem este, é um movimento mais complicado. E depois teremos aqui a fase 2, que foi considerada esta fase 2, porque uma vez resolvida a questão da mobilidade, avançaríamos para a fase 2, que é esta que está aqui. Evidentemente que isto também nós temos aqui alguns problemas aqui de circulação, os senhores sabem, principalmente quem é daqui, temos aqui problemas de circulação, de segurança também, de segurança rodoviária. Aqui também é um ponto complicado, não é? Nós temos aqui vários pontos complicados. Nós, com a obra que foi realizada pela REFER, nós ficamos com problemas aqui, ficamos com problemas aqui, ficamos com problemas de mobilidade aqui, enfim. E a nossa expectativa é que este projeto, avançando para a obra, possa vir a resolver um conjunto de problemas que foram criados. O projeto foi desenvolvido sob o levantamento topográfico fornecido pela Câmara Municipal de Amarante e tiveram como referência os traçados que serviram de base ao programa de concurso. Eu gostaria de dizer que nós, desde o início, como qualquer trabalho sério, fomos ver os antecedentes. E fomos à REFER. E fomos fazer um levantamento exatamente do que era, do que estava em vigor em termos de protocolo, de quais eram os compromissos, do que efetivamente foi feito e do que não foi feito. E a REFER disponibilizou, digamos assim, alguns dos técnicos para, no início, nos acompanharem no desenvolvimento deste projeto, o que não tem nada de estranho. Seria estranho é que entidades públicas não colaborassem uma com a outra. Dado o elevado desnível entre os pontos extremos, como já foi dito, do sistema e do tipo de solos atravessados, solos agrícolas, houve que estabelecer um compromisso entre as inclinações longitudinais e as alturas do aterro. A inclinação longitudinal máxima para o sistema de arruamento de expoente nascente é de 7%, com alturas máximas de aterro até 5 metros. Obviamente que na elaboração do projeto se seguiram normas técnicas, nomeadamente as Estradas de Portugal, que são, ainda hoje, as da JAI, uma referência nacional. O que é que há a dizer relativamente a isso?
este eixo que está aqui, esta rua que está aqui, quando nós pensamos no projeto e em fase de estudo preliminar, uma das ideias era termos aqui um espaço em Vilamiã generoso e que permitisse que as pessoas pudessem desfrutar, andar a pé. Porque nós sabemos que alguns dos passeios, por exemplo, não são convidativos a andar porque uma pessoa não pode ir a falar com a outra, uma atrás da outra. E, portanto, até nesse aspecto, nessas coisas básicas, mas que são fundamentais para o sucesso, nós temos que ter zonas e passeios generosos para que as pessoas possam circular, passear e conversar um pouco. E sendo certo que os bombeiros são um equipamento também muito importante, ou de referência, entendeu-se que aqui nesta zona, que se deveria criar uma zona de, digamos assim, alguns chamam de promenade, e, portanto, de desfrute. Sendo certo que não foi só pensado isso, e nós vamos ver o que resulta em termos de perfil. Sendo certo que, nesta altura, também como já foi referido aqui pelo Sr. Presidente de Câmara, a Câmara Municipal está a desenvolver o plano de urbanização de Vilamiã. Portanto, já foi aprovado, está contratualizado, está em desenvolvimento. Temos aqui o arquiteto Pedro Guimarães, que é, digamos assim, o responsável perante a Câmara Municipal pelo seu desenvolvimento. É natural que já tenham, se calhar alguns senhores já foi questionado, porque a equipa já anda no terreno. E também com a equipa do plano de urbanização, nós temos vindo a conversar sobre algumas ideias, sobre alguns conceitos. E isto não é fácil, porque isto não há fórmulas. Isto, para calcular uma viga ou para calcular um pilar, há fórmulas. E, portanto, nós calculamos, e é aquilo, há regulamentos, acabou. Mas, para nós encontrarmos soluções que tenhamos a expectativa que possam vir a resultar, isto não há fórmulas. Não há fórmulas. E, portanto, convém ir discutindo e ir evoluindo nos conceitos. E, portanto, isto aqui foi uma matéria que foi discutida, que está a ser discutida, não está estabilizada. Como já disse o Sr. Presidente de Câmara, haverá também um momento para sabermos o que é que todos vós pensam sobre isso. E, portanto, este aqui foi um conceito muito importante. E, já que se fala também na interação com a equipa do desenvolvimento do plano de urbanização, esta via que está aqui é uma via cujo pavimento é diferente das outras. E por duas razões, digamos que há aqui duas razões principais. Por um lado, porque quando nós circulamos, quando qualquer pessoa circula num eixo viário, quer seja da terra ou não seja da terra, nós temos que ter a percepção, até independentemente da sinalização, de qual é o movimento que nós devemos seguir para irmos para outra distância, portanto. E este traçado, claramente quem chega aqui olha para o traçado e vê que não é para ali que vai. Todos nós temos essa sensação, não é? Todos nós temos essa sensação. E, portanto, isto aqui é... Portanto, quem vem por aqui com o tipo de pavimentação que vamos ter, rapidamente identifica que será por ali, naturalmente, o caminho. O que está aqui foi feito, tem um pavimento diferente, porquê? Porque isto aqui é mais rural, mais rústico, se quisermos. Faz na mesma aqui a ligação e com este tipo de pavimento, com este enquadramento aqui, isto poderá... É uma zona diferente. É uma zona diferente, que dá também mobilidade, mas que nos poderá permitir pensarmos em termos aqui, eventualmente, neste eixo, algum outro tipo de atividades que, se calhar, requalificando aquela zona, poderemos ou não fazer. Mas isso é matéria mais em sede de plano de urbanização. Bom, depois relativamente à inclinação. A inclinação que está prevista, portanto, relativamente ao eixo principal, temos aqui uma inclinação de cerca de 7%. A questão da inclinação aqui de 7% foi pensada muito à luz do que foi dito anteriormente. E, portanto, isto está no limite
está no limite, a inclinação está no limite do que é um conforto para aquele objetivo que é as pessoas usufruírem do espaço, circularem, andarem a pé. E para nós ficarmos nos 7%, o que nós tivemos que fazer foi mexermos na cota desta rotunda. Ou seja, elevamos esta rotunda para que a inclinação não fosse superior a 7% e, portanto, não houvesse prejuízo do conceito de, entre aspas, obviamente que ao subirmos aqui para ficarmos com uma inclinação máxima de 7%, o que acontece é que obrigou aqui a repensar. Primeiro, esta rotunda estava mais aqui, em sede de programa base, e, portanto, o que nós fizemos foi puxar aqui a rotunda e colocá-la uma cota que desse 7%, e depois fizemos aqui um enquadramento devido para que, mantendo todo o estacionamento dos bombeiros, fazendo uma via de entrada aqui para este parque de estacionamento dos bombeiros e, portanto, pensando em toda esta zona. Portanto, isto já foi referido. Quanto à geometria do traçado, portanto, aqui faz-se uma breve descrição geométrica, das características geométricas dos arruamentos. A rua 01, portanto, esta rua aqui, assim referida, trata-se do arruamento de ligação do núcleo central de Vila Miã às vias de alta velocidade, as que estão para aqui, ou seja, com passeio apenas num dos lados. Possui uma plataforma rodoviária com faixa de rodagem de 7 metros, berma de 60 e passeio de 2,2. Esta rua inicia-se na rotunda existente de acesso às portagens, portanto aqui, na rotunda de Seixo. No seu traçado inicial desenvolve-se sobre arruamento existente, até aqui há a chamada Casa da Devesa, a conhecida como a Casa da Devesa, que será alargado. Portanto, vamos fazer aqui, porque o traçado atual não configura, digamos assim, as nossas necessidades em termos de perfil. No seu troço final, por obrigação de respeito de cotas de rotunda 1, atinge valores aqui de inclinação de 9,5, há aqui um troço com 9,5, mas isto é uma via mais de circulação, de ligação entre esta rotunda e esta aqui. Okay? Esta inclinação vai diminuindo gradualmente até 2,5. Bom, temos aqui, mais uma vez, a rua 01, aquela de que falamos, portanto, a rotunda de Seixo. Depois temos aqui uma parte, depois temos aqui esta requalificação aqui, que é para nos ligar àquela que muitos de nós utilizamos quando vimos da autoestrada, e depois temos aqui a ligação à rotunda. Portanto, temos aqui mais uma vez a Casa da Devesa. Quanto ao perfil para a Rua 1, podemos aqui visualizar o perfil. O que é que nós vamos ter? Vamos ter faixa de rodagem 3,5 metros, 3,5 metros, com uma berma de 0,6, depois aqui uma valeta de 0,48 e aqui um passeio de 2,2 mais uma valeta. Portanto, este é o perfil para a Rua 01. Relativamente à Rua 02, portanto, esta rua aqui, que como foi dito anteriormente, é uma rua que tem características especiais. Também já foi referido. Este é um arruamento de características especiais. Juntamente com a Rua 12, assegurará uma ligação de baixa velocidade à Avenida 9. Portanto, Rua 12, se viemos por aqui, que também já utilizamos por aqui, não é? Atualmente, aproveitando a configuração muito particular da Rua 12 e pela adoção de um pavimento em cubos, portanto, isto aqui será em cubos, tudo isto aqui será em cubos, incluindo este espaço aqui, é criada uma zona ampla que poderá ser utilizada para a realização de algumas atividades, tipo feiras e mercados, que se vão vendo em alguns municípios. Rua 03. Portanto, temos aqui a rotunda 01, esta é a Rua 1 de que falamos, esta é a Rua 2 de que falamos, e esta é a Rua 3, que vai ligar à Avenida 9.
Assegura a ligação desde a Rotunda 1 e a Avenida Nova. O desnível existente é significativo. Entre os pontos extremos, implica a existência de inclinações longitudinais importantes. Alguma redução desta inclinação da rasante foi conseguida à custa da introdução desta curva, com o intuito de aumentar o desenvolvimento do eixo. Isto que está aqui tem uma inclinação, é o arruamento com maior inclinação de cerca de 15%. Por isso, daí que este desenho para digamos assim, reduzir a questão da inclinação. Perfil. 3,5, 7 metros. Depois temos aqui um passeio com 2,2 metros e também passeio com 2,2 metros. Portanto, poder-se-á circular a pé, por aqui também, e, portanto, quem vier pela Avenida Nova terá aqui um passeio generoso para chegar aqui a esta zona e, por exemplo, vir aqui aos bombeiros assistir a uma apresentação pública no futuro, não é? Depois, quando isto estiver feito, a outras apresentações públicas. A Rua 04, portanto, que é a tal rua que teve, digamos assim, alguma discussão inicial, porque pretendíamos ter aqui um espaço, digamos assim, generoso, entre as duas rotundas, a Rotunda 1 e a Rotunda 2. Relativamente à inclinação, já falamos sobre isso, portanto, é de 7%, já foi dito porquê. Quanto ao perfil, temos aqui o perfil. E este é o perfil mais generoso, que depois se vai prolongar também entre a Rotunda 2 e a Rotunda 3. A Rotunda 3, não tanto. Perfil. Temos aqui uma faixa de rodagem, 3,5 metros, outra faixa de rodagem, 3,5 metros, um separador, com 1,6 metros de separador, e depois temos aqui para circulação 3,5 metros, depois estacionamento, depois aqui um passeio de 2,2, 0,6 e 0,6 aqui, mais 2,2 para o passeio. Ou seja, o que é que se pretende em termos de projeto e execução termos aqui? Reparem, quem vier por aqui tem um passeio que faz isto. Não é? Há sempre aqui um passeio generoso de 2,2 metros para que as pessoas possam andar a pé, confortavelmente. Pois aqui, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é termos aqui uma zona interior, com entrada e com saída, ou com saída com entrada. Portanto, não haverá aqui uma grande perturbação de quem circula aqui. Nós vemos, os senhores já viram isto em vários sítios, isto é uma ideia muito interessante e que, por exemplo, se isto for uma zona de construção, se passarmos a ter aqui uma zona de construção, as viaturas ao sair não saem diretamente para a via. Portanto, só têm ali um ponto e ali um ponto. Aqui estacionamento. Aqui está previsto também termos aqui o estacionamento, por várias razões, porque se queremos que as pessoas venham até aqui circular e eventualmente vir até aqui este equipamento, devemos oferecer estacionamento. E também sabemos que o estacionamento é um grande problema de Vilamiã, isto não resolve, mas em termos do conceito que nós estamos e do troço que nós estamos aqui a falar, certamente irá melhorar a atratividade para nos deslocarmos até aqui. Depois temos aqui a Rua 5. A Rua 5 é a rua existente, uma rua existente. A nova localização da interseção das ruas de São Pedro com a Rua 6. Temos aqui a Rua 6, a Rua de São Pedro, a Rua 4, a Rotunda 2, aqui a requalificação. Obriga a correção do traçado desta rua. De facto, o facto de nós puxarmos para aqui esta rotunda, nós temos que corrigir aqui ligeiramente o traçado. Vamos corrigir, ou pretende-se corrigir ligeiramente o traçado, já numa zona que está afastada das habitações. Aproveita-se a empreitada para beneficiar o pavimento da restante de Rua de São Pedro, sem alterar as cotas
da rasante atual, de modo a garantir as soleiras existentes. Portanto, aqui não haverá qualquer impacto, digamos assim, para as habitações e para o acesso das habitações ao arruamento. Depois, podemos aqui visualizar, portanto, que será feito aqui um arruamento para acesso aqui ao parque de estacionamento, não é? À cota mais elevada. Portanto, em nada é prejudicado, digamos assim, o parque de estacionamento, ele mantém-se e, portanto, ficará aqui com um arruamento que lhe fará acesso. Relativamente ao perfil, faltava falar sobre o perfil. O que é que nós pretendemos para aqui? 3,5 metros, 3,5 metros, passeio 2,2, passeio 2,2 e depois aqui uma faixazinha de 0,6 no início do talude. Aqui é no prolongamento, portanto temos aqui os bombeiros, no prolongamento pretende-se dar continuidade a este tipo de perfil, até aqui, tem esta zona aqui. Portanto, relembrando o que é que prevê este projeto de execução, 3,5 metros, 3,5 metros, portanto, que é o eixo de circulação, o eixo principal de circulação. Depois, o separador, 3,5 metros para circulação aqui, neste espaço, 2,2 para estacionamento, mais o passeio, e aqui também mais o passeio. Portanto, passeio de um lado, passeio do outro. Relativamente às rotundas 1 e 2, e 3 e 4, aqui está só para a primeira fase, mas é exatamente igual. As rotundas asseguram o duplo papel de permitir a ligação deste novo eixo viário aos arruamentos existentes e, ao mesmo tempo, induzir a redução de velocidades. Portanto, nós já sabemos que uma das grandes vantagens das rotundas é também reduzir a velocidade. E, portanto, se nós não tivéssemos rotundas, poderíamos correr o risco de termos aqui ralis não autorizados, às 2 ou 3 da manhã, e portanto, as rotundas nós sabemos que serve para que quem conduz, portanto, faça a redução de velocidade, e isso é também um sentimento de segurança para todos. Tem uma faixa de rodagem com 2 vias, com uma largura total de 10 metros. Portanto, 5 metros, isto aqui é do outro lado, é feito um corte. E, naturalmente, os passeios. Relativamente aos pavimentos, isto para dar uma ideia dos pavimentos, os pavimentos das vias principais serão em betão bituminoso, com 6 cm de espessura, aqui está, temos aqui um pormenor, delimitados por berma, ou passeios revestidos a pedra do chão, sendo o pavimento das ruas 0 e 2 e 12 em cubos de granito, 11, que é a rua 02, que faz a ligação à Varziela e, portanto, dá prolongamento, de acordo com os pormenores aqui referidos. Portanto, nós, uma das soluções é temos o bituminoso, depois temos aqui um lancil em betão e temos aqui o passeio, em pedra de chão, e a outra solução, que é o caso especial da rua 02, já vimos que é uma rua especial e já vimos em perfil que terá esta configuração. Aqui, nestes slides, fala-se essencialmente de traçado e não tanto das especialidades, porque não nos parece relevante, embora no final, nas conclusões, há aqui uma questão que é importante realçar. E, portanto, foi escolhido também aqui a questão da iluminação pública. A iluminação pública, nós podemos ver estes pontinhos, em que é suposto estar esta coluna metálica de 8 metros de altura, com um braço de 75, desde o início da rotunda do Seixo até à rotunda da Ponta Pedra. Portanto, aqui é para a fase 1. Podemos observar que aqui nesta zona, a tal zona onde se pretende mais movimento, está, digamos assim, com uma densidade maior de colunas metálicas. Aqui estará só de um lado. E depois podem observar que, à medida que circulamos na via, se formos neste sentido, torna-se mais
dispersa e depois ali na aproximação diminui. Porque, mais uma vez, isto é uma via semi-urbana, com menos utilização e, portanto justifica-se haver, de facto, segurança, mas sem ter esta densidade de iluminação. Portanto, aqui refere que o sistema viário será também dotado de sinalização vertical e horizontal, de código e sinalização informativa e de orientação, e que também podem ver ali numa das plantas que estão ali. Portanto, relativamente à coluna metálica, o que se pretende, digamos assim, será uma solução equivalente a esta. Pois, aqui 2 slides, isto não se consegue visualizar muito bem, mas relativamente à Rua 07, que é que vai à rotunda da Ponta Pedra, e portanto em que se tem que fazer uma obra de arte, ou seja, uma ponte, sobre o Rio Outros. Portanto, há alguns números interessantes, isto tem um desenvolvimento de 40 metros, sendo que entre estes dois temos 12 metros, e aqui temos um vão, digamos assim, de 16 metros entre pilares. Portanto, temos aqui o enrocamento, temos aqui uns gaviões para proteger o enrocamento, depois temos aqui gaviões também para proteger os pilares da ponte. Portanto, esta é a inclinação que é suposto ter a obra de arte. Aqui há um corte transversal nos pilares, não se vê com muita nitidez, mas eu gostaria de realçar aqui o traçado, em que temos aqui 3,5 metros. 3,5 metros. Isto tem uma inclinação de 2,5. Temos aqui 3,5 metros e depois temos aqui os passeios de 2,2 metros. Naturalmente, o que se pretende é que seja exatamente igual ao pavimento que não é pavimento de obra de arte, porque há uma continuidade e, portanto, não iria aqui haver diferenças para quem circula, seja em termos de rodoviários, seja em termos de a pé. Bom, obras de contenção, muros de suporte. Para a execução deste sistema viário será necessária a construção de diversos muros de suporte. Bom, a nossa preocupação foi, essencialmente aqui nesta zona, em que está junto aos bombeiros, em que vamos fazer, se vão fazer o muro 2, 4 muros. Pronto, o que importa, não tanto a numeração, mas vão-se fazer 4 muros. 4 muros para quê? Para que a integração da rotunda da rotunda que está elevada, ligeiramente elevada, seja uma integração paisagista que seja relativamente agradável. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Esta é a rua, temos aqui a Rua 05, e depois temos aqui um muro, só para dar ideia, e depois temos aqui, fazemos isto, se lembram, e entramos no parque de estacionamento. Ok? Bom, e temos aqui um muro. Que preocupações é que houve no projeto de execução? Temos aqui um corte, e eu julgo que aqui este corte que explica. Portanto, esta é a Rua 05, temos aqui o passeio. Depois, aqui é esta rua que nós temos aqui. Okay. Teremos aqui gaviões. Depois teremos aqui betão. E teremos aqui um revestimento a pedra. Portanto, foi a melhor solução encontrada, e julgo que interessante, para nós enquadrarmos, digamos assim, este arruamento no acesso e na vista que existe aqui deste lado dos bombeiros. Portanto, um outro muro que nós temos é aqui, segue exatamente o mesmo princípio, só que este aqui é na rotunda, portanto tem aqui 5 mais 5, depois temos na mesma aqui os gaviões, depois também temos ali um muro em betão e depois a revestimento a pedra. E relativamente a muros, o muro final,
Todos estão a ver aqui as escadas. Todos estão a ver aqui as escadas de entrada, não é? Isto aqui é para os carros, aqui são as escadas. Aqui vai ter um muro, também, para ajudar a enquadrar. E temos aqui um corte, em que temos aqui a via principal, temos aqui a via mais interna, o estacionamento, mas temos aqui os muros de gavião e temos aqui o pavimento. De referir que a cota de soleira de entrada nos bombeiros não é afetada, obviamente, não é afetada, e de facto, mais ou menos por aqui, começa a inclinação aqui do pavimento. Quanto às especialidades e estimativa orçamental, o que é que foi feito? Foram feitos os projetos de especialidade de engenharia, terraplanagens, drenagem. As águas pluviais ofereceram a todos nós um especial cuidado, porque isto tem uma grande inclinação e, portanto, há aqui muita água, como sabem. Projetos de redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas, irei já falar nisto. Projeto de pavimentação, integração paisagística, rede de iluminação pública, rede de telecomunicações, sinalização, obras de arte corrente, naturalmente o projeto de segurança e saúde em fase de projeto, plano de prevenção e gestão de resíduos. Quero também dizer que, com o desenvolvimento dos projetos de especialidade, a equipa do plano de urbanização também participou em algumas das reuniões, porque é preciso fazer a ligação e a integração entre o que é traçado rodoviário e depois o que vai ser o desenvolvimento do plano de urbanização. Temos aqui o orçamento, os números. De acordo com o conteúdo do projeto de execução, estimam-se os seguintes valores orçamentais por fase. A primeira fase, aquela que será a primeira fase, ligação entre a Rotunda Seixo e o quartel, 2.180.000. E a fase 2, ligação entre a rotunda de ligação ao Centro de Saúde e a rotunda de cruzamento da Ponta Pedra, 815.000 euros. Poderemos ver a distribuição, números gerais. Relativamente à fase 1, portanto, temos os trabalhos preparatórios. O que aqui onera mais são as terraplanagens, 632.000, as pavimentações, 535.000, e depois eletricidade e comunicações. As águas pluviais também oneram relativamente o orçamento, mas é como foi dito no início, isto não é plano, não estamos no Alentejo, portanto isto não é plano e portanto, as consequências é termos que fazer tudo direitinho para que tudo corra bem. Relativamente à fase 2, 815.000 euros, dos quais a obra de arte leva 236.000, portanto é o valor mais gordo, digamos assim, em termos de orçamento. Relativamente a algumas conclusões, não só do que foi aqui apresentado, mas também que decorrem da própria evolução do projeto de execução. Portanto, estamos perante a execução deste eixo viário central permitirá resolver os problemas de mobilidade na zona de Vila Miã e freguesias de proximidade, no que se refere a uma circulação rápida no acesso à A4 e à A11. A execução deste eixo viário central permitirá também resolver problemas de mobilidade interna, aqui, entre aspas, na ligação a vias secundárias de circulação, nomeadamente o loteamento do MAD e a Avenida Nova. A nova via permitirá uma zona de crescimento urbano e de lazer, portanto, esta é uma ideia também central. A execução da obra permitirá corrigir problemas estruturais ao nível do saneamento. A atual via, Avenida Nova, mais a Rua Dr. Joaquim Silva Cunha, terá uma utilização mais urbana e a execução do plano de urbanização de Vila Miã permitirá criar regras para uma correta utilização do território. Relativamente aqui a esta questão, este é um dos problemas com que nos debatemos, porque nós queremos uma solução definitiva para os próximos, digamos, 30 anos. E nessa medida, desde o início do projeto, envolvemos também as águas do Noroeste para que se encontrasse aqui uma solução, em termos de projeto, que permita resolver os problemas de saneamento aqui na zona. Ora,
Eu vou voltar no início. Está aí para trás. Eu sei. Quero o primeiro slide. Talvez este aqui serve. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos problemas nesta rua aqui, na Rua Santo Doutor. Todos nós sabemos que existem aqui problemas. Porquê? Porque foi crescendo aqui a população e, portanto, o número de habitações, e isto aqui está, para além de eventualmente estar em sobrecarga, estará também a ser mal utilizado, eventualmente. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Nós temos aqui no Rui Odres, nós temos aqui um emissário. Temos aqui um emissário. E, por gravidade, nós conseguimos resolver problemas daqui e daqui. E, por gravidade, levar o saneamento todo, desta zona toda, até ali ao emissário e depois, que está no Rui Odres. Tudo por gravidade. Mais ainda, no âmbito do trabalho integrado, porque isto aqui temos a coordenação de várias entidades, aqui também os projetistas das Águas do Noroeste, também, isso aí já não fará parte do projeto de execução deste sistema central, mas, como digo, isto tem que ser feito integrado e pretende-se fazer aqui uma melhoria, por forma a que estas descargas sejam feitas por aqui, por gravidade, e também venham aqui, libertando aqui alguma pressão sobre esta zona. Isto coloca-nos alguns problemas em termos de execução de obra que nós estamos a estudar, mas esta solução seria uma solução, como digo, limpa e definitiva para uns bons 30 anos. O que é que se pode dizer? É que avançar com a fase 1 sem resolver o problema do saneamento, ainda que se resolva daqui por 4 ou 5 anos, ou avançar com a fase 1 e mais alguma coisa e termos uma solução definitiva para o saneamento. Portanto, esta é uma das questões que se põe aqui, é uma questão que tem vindo a ser trabalhada e que nós estamos com a preocupação de resolver. Portanto, estão a ver que há aqui muito. Isto também é uma área grande, com muitos problemas, como foram aqui salientados, mas nós estamos aqui para resolver os problemas. Dito isto, estas são, digamos assim, as ideias força que eu julgo que era importante termos falado em termos de execução do projeto e, portanto, todas as questões que queiram levantar ou as observações, acho que estamos aqui certamente para os ouvir e para tentar esclarecer.